Festa estranha com gente esquisita, como diria o Renato Russo. Mas do que exatamente se trata o filme? Fala galera, sou a Vitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Bird Eater, um filme australiano que mistura aí suspense, drama e até mesmo terror psicológico. Então farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like para me ajudar, comenta e bora lá. Louis and Irene. Cheers. Cheers. Thank you, man. The first time I saw Louis, I wasn't interested. A história rola em torno de Irene, futura noiva que foi convidada para a despedida de solteiro do seu noivo, Louis. O relacionamento deles é estranho e conforme mais detalhes vão sendo expostos, aquele rolê passa a tomar um rumo de questionamentos, descobertas e maluquice. The worst, it's all gonna go down. Eu fui assistir Bird Eater achando que seria um filme de terror. Ele até tem um pezinho ali, mas na verdade ele é mais um suspense psicológico com drama do que propriamente terror. A produção independente que quase não sai, porque chegou na metade eles ficaram completamente sem grana, ainda enfrentaram vários problemas por conta de enchentes na locação. E ainda demoraram aí vários meses para conseguir alguém que financiasse o restante, né, para poder terminar o filme. Conta com 2 diretores estreantes em longa-metragem, mas que até parecem já bem experientes. Uma trama aparentemente simples que vai se desenvolvendo com uma certa complexidade. Uma trilha sonora excelente que dialoga com o enredo e contribui para o tom de estranheza do filme, somado ainda à edição que é meio caótica. Boas atuações, que inclusive aquela cena do jantar que o Dylan começa a fazer o seu discurso, ela foi meio que improvisada, né, com a intenção de gerar reações mais naturais, e eu acho que funcionou. Essa cena toda, inclusive, ela é bem desconfortável. Apesar de dividir opiniões, o filme ainda ganhou um prêmio da audiência no Sydney Film Festival. Ele tem um pouquinho de surrealismo e pisa no terror por conta de momentos desconfortáveis, estética estranha e o fator psicológico. Aborda questões bem mais sérias como a masculinidade moderna, dependência e chantagem emocional, relacionamento, abusos, culpa e 2 mulheres que estão em estágios diferentes da mesma descoberta. Love Irene. More than anything. I really love you. I do. I've just got a lot going on. Yeah. Bird Eater é um filme estranho, nos fazendo achar que estamos indo por um caminho e sempre nos puxando para outro. Um drama profundo em meio a um suspense confuso, onde a pitada de terror vem exatamente das ações humanas. Aborda principalmente as relações, tanto entre casais aparentemente felizes, já com padrões tóxicos presentes, comportamentos abusivos, até onde vai a amizade, e diversas outras nuances que englobam essa relação entre as pessoas. Só que de um jeito bizarro e perturbador. É um filme divisivo e interpretativo. Acho que acerta em várias coisas e erra em tantas outras. Ainda assim é capaz de gerar várias discussões e reflexões. Minha nota final é um 6,5 de 10. A partir de agora eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda do filme, incluindo o final, então haverá spoilers, esteja avisado. Não temos uma explicação clara sobre o nome do filme, né? Afinal, Devorador de Pássaros se trata do quê? Eu penso que tem alguma relação com quem prende um pássaro, né, um animal livre, em uma gaiola, ou de alguma forma acaba interferindo na sua liberdade. Inclusive, logo no comecinho mostra o próprio Louis se envolvendo ali com alguns pássaros, né? E posteriormente vem tudo o que ele faz com a Irene. No começo a relação dos dois parece normal e até feliz, mas logo percebemos que tem alguma coisa bem errada acontecendo. Enquanto o Louis sai frequentemente para se divertir, a Irene acaba ficando isolada e até mesmo dopada. Louis tinha as chaves da relação, chaves essas que aparecem literalmente, inclusive no final do filme, em um contexto completamente diferente que eu vou falar já já. Indo um pouco mais a fundo, eu vou separar aqui por partes, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Primeiro, o rolê. Vendo o filme, para mim não ficou muito claro exatamente do que se trata. Beleza, é uma despedida de solteiro, mas a maneira que o Louis trata, né, esse evento é bem estranha, né? Ele sempre se refere à cerimônia, quase que algo como um ritual. Nunca pareceu um simples encontro entre amigos. Louis trata com muita importância e relevância, mas é bem pessoal, né, para ele. E na verdade sua intenção é fazer aquilo todo um palco para ele mesmo. Para ele mostrar e exercer o seu poder, né, controle e influência, não só
pela Irene, mas até mesmo pelos seus amigos. Durante o jantar, graças ao depoimento lá do Dylan, a gente descobre que aconteceu algo bem grave no passado. Realmente um crime, né, envolvendo o Louis e o Charlie, né, que é o namorado lá da Grace. Essa descoberta, inclusive, já começa a abalar bastante a relação entre a Grace e o Charlie. O filme não explica em nem detalhe o que realmente rolou lá atrás. Mas conhecendo um pouco melhor os dois, a gente não tem dúvida de que aquilo tudo foi verdade. A mulher pelada no mato. Acredito que é parte real e parte irreal. Ela realmente existe, né? É uma stripper que ajuda a compor esse rolê entre os caras e tal. Só que boa parte do que acontece, principalmente na visão do Louis, já é alucinação, por conta de coisas químicas ali que ele acaba utilizando. Eu achei curioso que ela lembra bastante uma personagem do quadro, né, que tem na casa lá que eles estão. Talvez ela até tenha alguma influência mais metafórica, como, sei lá, a perdição, sabe? Ou uma quebra de barreiras, de caminhos, um pouco de luxúria. Mas isso eu que tô aqui viajando. Grace. Ela vive algo muito semelhante a Irene. Ela parecia já saber de algumas coisas, né? Bem mais do que a Irene. Um pouco de quem são aquelas pessoas, um pouquinho do que eles já fizeram, o que a torna até de certa forma farinha do mesmo saco, sabe? E cúmplice, né, daquela galera bem estranha. Então, a partir daquela história pesada, né, que ela escuta, e analisando também o comportamento e a reação das pessoas na mesa, o excesso do seu parceiro nas drogas, ela meio que passa a perceber que a sua relação é bem pior do que parece. Quando a Irene se desfaz dos seus medicamentos, a própria Grace pega um deles, né, que sobrou, e toma. Né? E é interessante essa ligação entre uma e outra. Parece que a Grace começa a passar a assumir o papel que antes era totalmente da Irene. Grace já parecia aceitar e ignorar certas coisas, mas agora parece que o peso é maior. Inclusive quando ela e o Charlie estão indo embora de carro, tem aquela cena que eu acho bem desconfortável. Ela tenta se comunicar com o Charlie, né? O Charlie não quer falar sobre o assunto. De repente parece que tudo fica escuro, né? Como se o carro entrasse em um túnel ou algo assim. E quando sai já tá, assim, bem diferente, né, cara? Ela já tá bem mais abalada emocionalmente, mas ao mesmo tempo completamente disposta, mesmo que na força, né, na marra, a aceitar e seguir em frente com ele. Ela entra em um estado de submissão, né? E eu não sei exatamente o porquê. Quando essa cena aconteceu, eu achei que ele tivesse agredido ela, sabe? Porque ela tem umas marcas assim no pescoço, e eu até voltei o filme para ver se ela já tinha aquelas marcas antes. Parecia que sim, mas assim, a verdade é que o filme não deixa claro. Talvez ele realmente tenha feito algum terror psicológico a ponto dela voltar aparecendo naquele estado e continuar aceitando, só que com muito mais pesar. A vulnerabilidade dela e o esforço, né, para poder seguir em frente e tal, ele fica mais evidente. Por qual motivo, eu não sei exatamente. Até porque a gente não sabia como era realmente a relação dos dois, né? Irene e Louis. Então, finalmente vem a revelação de que eles já haviam tido um relacionamento, terminaram, e aí durante uma festa, né, o Louis bebeu pra caramba, ele discute lá com a Irene, e ela acaba atropelando ele, e rolou um acidente, enfim, ele quase morreu. E a partir dali, ela fica traumatizada e assume uma culpa, né, absorve emoções e responsabilidades imensas. Isso gera quase que uma obrigação a ela em fazê-lo feliz. E Louis se aproveita completamente disso, né, tirando vantagem e assumindo total controle da fragilidade da Irene. O Sam, né, que é um cara que estava nessa festa, né, inclusive foi ali o ponto-chave que deixou o Louis bem enciumado, né, ele vai para a festa, ele até acha que a própria Irene que convidou, mas eu pelo menos interpretei que na verdade quem convidou ele foi o próprio Louis, porque ele queria mais uma vez mostrar, né, mostrar para ele que ele continua com a Irene, né, que é ele que controla ela, ele que manda, como ele tem um relacionamento feliz e amoroso com ela, só para jogar na cara do Sam, tipo, você não arrumou nada aqui, foi eu que me dei bem. E para finalizar, a Irene. Aquela cena do carro é bem desconfortável, tensa, né, mas muito bem feita. E eu acho que a principal questão ali não é se ela vai ir ou ficar, mas sim se ela vai enxergar ou fingir não ver. Muita gente deve pensar, com certeza a Irene fugiu, não é possível. Só que a gente sabe que quando se trata de relacionamentos abusivos, traumas e todas essas questões psicológicas e emocionais,
na vida real não é tão simples assim. Muitas pessoas acabam ainda se mantendo presas, né, por vários outros motivos e questões bem mais complexas. A gente torce para que ela tenha fugido, mas apesar de tudo que ela passou, eu não duvidaria que ela decidiu ficar. Por quê? Ela estava limpa, né, das medicações, ela sabia a verdade e a gente não sabe o quão culpada ela ainda se sente, porque ela não se curou de uma hora para outra. E finalmente volta a aparecer a famosa chave, só que agora quem tem o controle é a própria Rin. E vocês acham que ela pegou aquela chave, né, fugiu, seguiu em frente, ou permaneceu levando uma vida agora meio que enxergando as coisas, né, por um outro ângulo? Ó, eu acho que ela ficou, hein? When I told the boys you were coming, they got so excited. Mas então é isso, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, do filme, deixa o like para me ajudar, se inscreve se não for inscrito ainda, e até o próximo, valeu!